Bem-vindo ao curso de Geometria Analítica. Nesta aula, nós vamos definir a operação de produto vetorial. Suponha que você deseja resolver o seguinte problema: determinar um vetor W que seja ortogonal aos vetores U e V ao mesmo tempo. Vamos começar imaginando uma primeira situação na qual nós temos dois vetores U e V no plano. Além disso, vamos supor que esses vetores possuem a mesma direção, como ilustra aqui essa figura. Nesse caso, podemos determinar, sem problema algum, um vetor W, como ilustra aqui essa figura, que seja ortogonal ao mesmo tempo aos vetores U e V. Lembre-se que, apesar de nessa figura nós termos dois segmentos orientados que estamos chamando de W, eles de fato representam o mesmo vetor W. Afinal de contas, esses dois segmentos orientados possuem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. Além disso, perceba que esse vetor W não é único. Bastava pegar outro vetor W que tivesse a mesma direção desses que estão ilustrados aqui, porém com o sentido contrário ou ainda com outro módulo. Ainda assim, teríamos esse outro vetor W ortogonal ao mesmo tempo aos vetores U e V. Vamos agora imaginar outra situação na qual os vetores U e V estão no plano, porém possuem direções diferentes. Perceba que, nesse caso, não será possível determinar um vetor W que seja, ao mesmo tempo, ortogonal aos vetores U e V, a não ser que adotemos a convenção de que o vetor nulo é ortogonal a qualquer outro vetor. Portanto, nesse caso, o vetor nulo seria um vetor ortogonal, ao mesmo tempo, aos vetores U e V. Vejamos agora outra situação, na qual os vetores U e V estão no espaço e possuem a mesma direção. Nesse caso, podemos tranquilamente determinar o vetor W, como ilustra aqui nessa figura, que é ortogonal, ao mesmo tempo, aos vetores U e V. Novamente, vale a pena destacar que esse vetor W não é único. Ou seja, podemos determinar outros vetores W que sejam ortogonais, ao mesmo tempo, ao vetor U e V. Por fim, vejamos a situação na qual os vetores U e V estão no espaço, porém possuem direções diferentes. Nesse caso, também poderemos determinar um vetor W que seja ortogonal ao mesmo tempo aos vetores U e V, como ilustra aqui essa figura. Lembrando sempre que esse vetor W não é único. Vejamos agora uma maneira algébrica de determinar as coordenadas de um vetor W que seja, ao mesmo tempo, ortogonal a um vetor U e a um vetor V. Como nós vimos nas situações anteriores, se U e V estão no plano, então, às vezes, não será possível determinar um vetor W que seja, ao mesmo tempo, ortogonal a eles. Isto é, se os vetores U e V estão no plano e possuem a mesma direção, nós podemos sempre determinar um vetor W que seja ortogonal a eles. Entretanto, se os vetores U e V estão no plano, mas possuem direções diferentes, não podemos determinar um vetor W que seja ortogonal a eles ao mesmo tempo. A não ser, é claro, que adotemos a convenção de que o vetor nulo é ortogonal a qualquer outro vetor. Já que para os vetores no plano nós temos esse problema, vamos nos concentrar apenas para os vetores U e V estando no espaço. Nesse caso, como vimos anteriormente, sempre será possível determinar um vetor W não nulo que seja ao mesmo tempo ortogonal aos vetores U e V. Considere que os vetores U igual a x0, y0, z0 e V igual a x1, y1, z1 sobre um mesmo espaço euclidiano. Desejamos determinar W igual a x, y, z, tal que U seja ortogonal a W e V seja ortogonal a W. Nós já vimos em aulas passadas que esse T de cabeça para baixo representa a relação de ortogonalidade. Em aulas passadas, vimos também que, se dois vetores são ortogonais, então o produto interno entre eles é zero. Dessa forma, desejamos que U interno W seja igual a zero e V interno W seja igual a zero. Efetuando esses produtos internos, obtemos o sistema x0x mais y0y mais z0z igual a zero, x1x mais y1y mais z1z igual a zero. Esse sistema possui infinitas soluções, pois nós temos três incógnitas que seriam x, y, z e nós temos duas equações. Vale lembrar que x0, y0, z0 e x1, y1, z1 são dados no problema. Bom,
Em particular, uma possível solução para esse sistema será x igual a y0z1 menos y1z0, y igual a x1z0 menos x0z1 e z igual a x0y1 menos x1y0. Eu recomendo que você confira que essa solução de fato é válida, ou seja, substitua em cada uma das equações anteriores x por essa expressão, y por essa expressão e z por essa expressão. Você irá verificar que, de fato, essa solução atende às duas equações. Dessa maneira, acabamos de criar uma forma algébrica de determinar as coordenadas de um vetor w que seja ortogonal ao mesmo tempo a dois vetores u e v dados. Desejamos agora criar uma forma de facilitar a memorização daquela solução particular. Vamos começar definindo os vetores i igual a 1, 0, 0, j igual a 0, 1, 0 e k igual a 0, 0, 1. Note que o vetor w igual a x, y, z pode ser escrito como sendo w igual a x vezes o vetor i, mais y vezes o vetor j, mais z vezes o vetor k. Substituindo agora x, y e z pela solução que nós obtivemos anteriormente, nós vamos ficar com w é igual a y0z1 menos y1z0, isso tudo que multiplica o vetor i, mais x1z0 menos x0z1, isso tudo que multiplica o vetor j, mais x0y1 menos x1y0, isso tudo que multiplica o vetor k. Perceba que essa escrita ainda não é simples de ser memorizada. Vamos agora reescrever o vetor w como sendo o seguinte: w é igual a o determinante da matriz ijk, x0, y0, z0, x1, y1, z1. Perceba que essa forma de escrever é bastante simples de ser memorizada. Simplesmente escrevemos o determinante, que aqui é representado por essas barras verticais, da matriz que tem na primeira linha os vetores i, j e k. Na segunda linha, tem as coordenadas do vetor u, que são x0, y0 e z0. E, na terceira linha, tem as coordenadas do vetor v, que são x1, y1, z1. Se você não se recorda como calcular o determinante de uma matriz, eu recomendo que você faça uma revisão desse conteúdo. Tipicamente, ele é abordado no ensino médio. Façamos um exercício. Dados os vetores u igual a 1, 2, menos 1 e v igual a 2, 3, 1, determine um vetor w que seja, ao mesmo tempo, ortogonal a u e v. Vejamos a resolução desse exercício. Sabemos que um possível vetor w é dado por w igual a o determinante da matriz ijk, 1, 2, menos 1, 2, 3, 1. Calculando o determinante dessa matriz, obtemos w igual a 2 que multiplica 1 menos 3 que multiplica menos 1, isso tudo multiplicando o vetor i, mais 2 que multiplica menos 1 menos 1 que multiplica 1, isso tudo multiplicando o vetor j, mais 1 que multiplica 3 menos 2 que multiplica 2, isso tudo multiplicando o vetor k. Fazendo as contas, vamos obter no final w igual a 5i menos 3j menos k. Portanto, o vetor w igual a 5 menos 3 menos 1 é ortogonal a u e v ao mesmo tempo. Eu recomendo que você verifique que, de fato, esse vetor w é ortogonal ao mesmo tempo aos vetores u e v. Para isso, basta calcular o produto interno entre w e u e entre w e v. Você perceberá que esses produtos internos darão como resultado zero. Vejamos agora um esboço dos vetores u, v e w no espaço cartesiano. Então, aqui nós temos o vetor u com coordenadas 1, 2, menos 1. Aqui nós temos o vetor v com coordenadas 2, 3 e 1. E aqui nós temos o vetor w com coordenadas 5, menos 3, menos 1. Para perceber que o vetor w, de fato, é ortogonal aos vetores u e v ao mesmo tempo, será necessário aqui que você exercite a sua visão espacial nessa figura. Vejamos agora a definição do produto vetorial. Sejam os vetores u igual a x0, y0, z0 e v igual a x1, y1, z1, sobre o mesmo espaço cartesiano.
Nós representamos o produto vetorial entre esses vetores através da notação U vetorial V. Note que aqui usamos aquele símbolo de vezes que aprendemos lá na multiplicação entre números, não confundir esse símbolo de vezes com a letra x. E, além disso, nós definimos que U vetorial V é igual a o determinante da matriz IJK, x0, y0, z0, x1, y1, z1. Note que a operação de produto vetorial que acabamos de definir, ela é realizada entre dois vetores, aqui nesse caso, U e V, sendo que o resultado dessa operação é um outro vetor. Além disso, esse outro vetor, que é o resultado dessa operação, é ortogonal, ao mesmo tempo, aos vetores U e V. Vejamos agora as propriedades do produto vetorial. Dados um escalar k e três vetores U, V e W quaisquer, as seguintes propriedades são válidas. Primeira, U vetorial V é igual a menos V vetorial U. Por essa propriedade, perceba que o produto vetorial não é comutativo, ou seja, U vetorial V não é igual a V vetorial U. Além disso, note que, já que o vetor U vetorial V é igual a menos o vetor V vetorial U, temos que esses vetores possuem sentidos contrários. Entretanto, possuem a mesma direção e o mesmo módulo. Segunda, distributiva à esquerda. U vetorial V mais W é igual a U vetorial V mais U vetorial W. Terceira, distributiva à direita. V mais W vetorial U é igual a V vetorial U mais W vetorial U. Quarta, KU vetorial V é igual a U vetorial KV, que é igual a KU vetorial V. Eu deixo como exercício a demonstração de cada uma dessas propriedades. Aplicando a definição de produto vetorial, é fácil realizar essas demonstrações. Como vimos anteriormente, o produto vetorial não é comutativo. Sendo assim, ao ilustrar o produto vetorial entre U e V, devemos ter cuidado com o sentido do vetor U vetorial V. Veremos, então, uma maneira de determinar o sentido do vetor U vetorial V. Isso será feito usando a chamada regra da mão direita. Aqui nessa figura, nós temos o vetor U e o vetor V. Colocando a sua mão direita sobre esses vetores e curvando o seu dedo indicador, deixando o seu polegar para cima, perceba que o dedo indicador está apontando do vetor U para o vetor V. Isso também é ilustrado aqui nessa setinha embaixo da mão. Mas não confunda essa setinha com um vetor. Perceba que ela apenas está ilustrando que estamos considerando o produto vetorial de U para V. Perceba agora que o sentido do resultado entre U vetorial V estará apontando para cima, assim como indica o polegar. Considerando agora os mesmos vetores U e V, se formos calcular o produto vetorial de V por U, colocando a nossa mão direita abaixo dos vetores U e V e curvando o indicador para apontar que estamos fazendo o produto vetorial de V para U, perceba que o polegar está apontado para baixo, e isso coincide com o sentido do vetor V vetorial U. Essa aula termina aqui. Eu espero você no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu comentário. Além disso, se desejar, inscreva-se no meu canal.